Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Chicarone, meu amigo, presidente do Sinafresp, e aproveitar para, em nome dele, cumprimentar todos os auditores fiscais da Receita Estadual. Hoje é o dia dos auditores. E eu tenho dado esse testemunho, estou há 5 meses na Secretaria da Fazenda de São Paulo, Luciana, e o que eu vejo é que o trabalho dos auditores é fantástico. Muitas vezes a gente peca na Secretaria por não fazer a devida comunicação de como é central o trabalho dos auditores, de todas as carreiras que estão na Secretaria, mas sobretudo dos auditores que cuidam do cerne, né, da nossa atividade na Fazenda, que é arrecadar. No fundo é isso, por mais que a gente consiga modernizar esse trabalho, envolver novas tecnologias de informação e uma série de coisas que a gente vai conseguindo aprender da academia, do mercado, etc. Esse trabalho, essa função precípua da Secretaria da Fazenda, ela é realizada pelos auditores fiscais. E eu dou esse testemunho porque são pessoas que são formadas pelo ITA, pela FGV, pela USP, pela Unicamp, pelas melhores universidades do Brasil, que têm uma experiência vastíssima, e isso é fundamental para o Estado de São Paulo. Quer dizer, essa elite da burocracia paulista, no bom sentido, é que faz o Estado acontecer. Porque, como disse o Chicarone, não tem financiamento da educação, da saúde, não tem ambulatório médico de especialidade, não tem rodovia, não tem uma série de coisas. Até porque a gente oferece contraprestações, em muitos casos, de concessões e PPPs, que também dependem dos fluxos de arrecadação do ICMS, ou do IPVA, ou de outros impostos. Então, essa é uma oportunidade também para homenageá-los. O Sinafresp, aqui representado, também a Fresp, tem feito um trabalho importante. Eu acho que, desde o início, eu tenho dado essa sinalização de que, na minha gestão, e é também uma intenção, uma sinalização e uma atitude concreta do governador Rodrigo Garcia, é uma gestão do diálogo. Então, fiz o gabinete de portas abertas, que muitos aqui já tiveram a oportunidade de participar, todas as sextas-feiras. Tenho visitado as delegacias regionais tributárias, visitei a Luciana Grillo, que é a nossa delegada de Bauru, na semana passada, foi muito importante. E em cada visita, a gente vai descobrindo novas dimensões do trabalho que a Secretaria faz lá na ponta. Então, em primeiro lugar, fazer essa homenagem a todos vocês, cumprimentar mais uma vez, Chicarone, agradecer pelo convite. O Coronel Pistori, que eu estou conhecendo agora, presidente do movimento Defenda PM e Fermesp, a Luciana, que já cumprimentei, da DRT de Bauru. Aliás, a DRT de Bauru nos ofereceu um quadro que agora ocupa um dos principais cargos aqui no prédião, né, como os nossos fiscais sempre chamam a sede, né, carinhosamente, que é o Cefis, o Kleber Stefani. Então, a Luciana assumiu a delegacia, a DRT de Bauru, e o Kleber agora está à frente da Coordenadoria de Fiscalização. Cumprimentar também a AGESP, temos dialogado bastante com as outras carreiras da Secretaria, que também são fundamentais, e hoje nós vamos discutir um pouco de orçamento, né? A Sandra Hitchens, a Lígia Sabaraense, auditora fiscal da Receita Estadual. Foi a Lígia que me fez o convite inicialmente, lá em Bauru, inclusive, para poder participar desse evento hoje. A Gioia Tosi, diretora do Observatório Social do Brasil. Enfim, cumprimentar a todos vocês, auditores fiscais, policiais, membros da AGESP, do Sinafresp, Fermesp e Defenda PM. E com isso, eu gostaria de trazer 2 pontos aqui para a gente discutir um pouco sobre o tema aí da ordem do dia, que é orçamento público, que é a minha área de especialização. Eu costumo brincar que eu fiquei 15 anos do lado de lá do balcão jogando pedra, né? Tem que cortar gasto, a dívida está crescendo, precisa estabilizar. Então, se não tiver crescimento econômico, essa dívida bruta de 80% vai continuar crescendo, precisa diminuir os juros, isso e aquilo. E agora eu estou do lado de cá do balcão, responsável não pela política econômica, que é do governo federal, mas por um pedaço importante de ações dentro dessa política econômica lato sensu e tributária que afetam todo o cenário econômico nacional. São Paulo tem um orçamento de 300 bilhões de reais. É muita coisa. Você vê, Alagoas, por exemplo, num ano inteiro arrecada 6 bilhões de reais. Nós arrecadamos só no ICMS, mensalmente, 17,78 bilhões. Então, a dimensão de São Paulo, quando a gente fala de São Paulo, tudo é gigantesco.
é quase que um equivalente a um país, né, à parte. Mas nós fazemos parte de uma federação. E é claro que os estados mais ricos têm que colaborar para o progresso e para o desenvolvimento dos estados menos desenvolvidos. Na minha dissertação de mestrado na FGV, eu inclusive estudei como o Fundo de Participação dos Estados ajudou ou não ajudou a reduzir as desigualdades entre as regiões e entre os estados de 1985 até 2009. E a má notícia é que, primeiro, a desigualdade reduziu muito pouco, em termos de renda per capita. E, segundo, essa pequena redução que houve não contou com a participação dessa montanha de recursos que a gente arrecada aqui em São Paulo e que são transferidos para os mais pobres. Porque a mera partilha de recursos orçamentários, fiscais, ela não produz, não tem o condão de produzir desenvolvimento econômico. Se a gente coloca mais recurso, por exemplo, na cidade de São Paulo, que tem uma burocracia técnica qualificada, que faz bons concursos, porque tem pessoas de boa formação do Brasil inteiro que vêm para cá, ou mesmo do Estado, isso produz um resultado. Se a gente coloca esse mesmo recurso numa pequena cidade no interior de um estado do Nordeste, ou mesmo de São Paulo, né, que não tem uma burocracia qualificada, que não tem o apoio institucional, estrutural, de escolas de governo, de uma série de estruturas próprias do Estado, esse recurso é o que na literatura a gente convencionou chamar de fly paper effect. Esse recurso vai para aumentar o salário da burocracia local e não acaba se revertendo em políticas públicas de boa qualidade. Então, o primeiro desafio que nós temos, eu acho, nesse momento, sobretudo depois dessas ações que foram tomadas pelo governo federal, de maneira atabalhoada, e uma série de emendas à Constituição que vêm sendo aprovadas a toque de caixa, a emenda 113, a emenda 114, que tratam de precatórios, um calote nos precatórios, né? A União pode fazer dívida, pode emitir título. A Lei 9496 e a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impedem de fazer dívida própria. E a gente não pode dar calote em precatório, e nem deve e nem quer. Agora, a União deu um calote nos precatórios, com essas duas emendas, de 50 bilhões de reais. E de novo esse ano, e de novo ano que vem. Então, nós estamos mudando a Constituição a toque de caixa como se uma emenda à Constituição fosse um projeto de lei. Isso é muito preocupante. É nesse contexto que se insere aqui a nossa atividade, a nossa discussão. Porque o Brasil vai precisar, como o Rodrigo Garcia tem dito, o governador, de uma grande terapia coletiva a partir de janeiro do ano que vem. Porque as confusões que se fez são muitas, e nas diferentes áreas, inclusive na área orçamentária. A Constituição de 88 e o espírito da Assembleia Nacional Constituinte era esse, o senador José Serra, que comandou a escrita, né, desse capítulo de Orçamento e Finanças Públicas da Constituição. O espírito era de ampliar a transparência, ampliar o controle do Legislativo sobre o Executivo, afinal nós estávamos saindo de um período autoritário, né? E também um espírito de, junto com o aumento da transparência e do controle, de alguma maneira orientar os instrumentos que a gente tem na área de orçamento e tributação para o desenvolvimento econômico, por meio do planejamento. Daí que surgiu a ideia do PPA, o Plano Plurianual, a lógica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa as bases para que a gente possa elaborar o orçamento propriamente dito, e a LOA, né, como é conhecida, que é a Lei Orçamentária Anual. Isso vale, guardadas as proporções, para os 3 níveis de governo, né, para os estados, para os municípios e para a União. Ocorre que muita coisa desse arcabouço lá da Constituição de 88, que derivou desse grupo comandado pelo Serra, tinha Pedro Parente nesse grupo, tinha Andréa Calab, Maílson da Nóbrega, uma série de economistas que hoje são muito conhecidos, Clóvis Panzarini, que foi CAT, né, foi coordenador da administração tributária, uma série de economistas e de especialistas, inclusive do direito financeiro e tributário, que colaboraram para essa redação. Mas nós estamos num momento de rediscussão de tudo isso, porque, de alguma maneira, falhamos. Desde o Plano Real, em 94, quando o Brasil conquistou a estabilização da moeda, controlou definitivamente a hiperinflação, parece que nós conseguimos espalhar uma ideia na opinião pública, entre os formadores de opinião, uma ideia equivocada, de que não precisava mais do Estado. Então, o planejamento virou um palavrão. Basta fazer meta de inflação, o Banco Central independente, fixando a taxa de juros onde ele bem entender, né?
e muitas vezes de maneira equivocada, como agora, que está uma taxa de juros de 2 dígitos de novo, que derruba o investimento. Não há Cristo que aguente fazer um projeto de investimento com uma taxa de juros de 14%. Você tem que ter um projeto com uma eficiência, uma taxa interna de retorno altíssima para poder fazer frente a esse contexto macroeconômico equivocado. Mas o fato é que a premissa era o seguinte: nós vamos ter a responsabilidade fiscal, o controle da inflação, com o Banco Central fixando o juro onde ele quiser, que é o regime de metas à inflação, e como consequência disso vai florescer, quase que por geração espontânea, o crescimento econômico, o desenvolvimento, o emprego e a renda. Só que isso não aconteceu. Ainda agora pela manhã nós recebemos, Luciana, lá na Secretaria, o professor Carlos Antônio Roca, que foi secretário da Fazenda em 1971 a 1975, que é um dos maiores economistas do Brasil. E ele fazia uma apresentação, eu resgatei lá agora na Secretaria, até convidá-los depois para participar, uma discussão que eu estou chamando de grupo de conjuntura. Porque às vezes a gente fica naquela máquina de moer carne, que é a Secretaria, com todos os problemas que vão surgindo, e perde a dimensão dessas discussões de maior fôlego, né? De maior fôlego. E aí o Carlos Antônio Roca, hoje ele falou o seguinte, mostrou um gráfico interessante. De 1981 até mais ou menos 2010, o Brasil crescia a taxas médias de 4,5% a 5%, real, acima da inflação. E de lá para cá nós estamos crescendo em média menos de 1% ao ano. Então, e nós temos 33 milhões de pessoas, dados que ele mostrou agora de manhã também, que estão ou numa condição de não ter alimentos, quer dizer, de fome mesmo, ou de ter uma alimentação precária. Alimentação precária quer dizer que está substituindo alimentos de maior substância por outros de menor qualidade, etc. 33 milhões de pessoas. Então nós estamos falhando, né? Definitivamente o Estado brasileiro, lato sensu, está falhando, e eu não acho que os instrumentos orçamentários são condição suficiente, mas eles respondem por parte disso. Nós temos que resgatar a capacidade de planejamento do Estado. Então isso envolve o lado da receita, da arrecadação, que eu acho que é o lado onde nós vamos muito bem, porque a Receita Federal faz um trabalho que é benchmark, que é padrão de referência para o mundo inteiro. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mas também em outros fiscos estaduais que eu conheço, nós também conseguimos fazer um trabalho fantástico de arrecadação, inclusive que é muito eficiente, porque eu tenho pedido para os delegados calcularem indicadores, Chicarone, para a gente comparar quanto que a gente arrecada per capita por auditor fiscal e quanto que custa o auditor fiscal. E a gente vê que é uma eficiência enorme, porque o auditor custa muito pouco se a gente olhar em relação àquilo que a gente consegue arrecadar. Mas nós temos que olhar também o lado da despesa. E aí é o investimento. O professor Roca também hoje de manhã me dizia que na época dele, o Estado de São Paulo investia 35% do orçamento. Isso, obviamente, despencou em todos os estados e na União. A União hoje, pela proposta orçamentária que enviou para o Congresso, vai investir menos que o Estado de São Paulo, 22,4 bilhões. O Estado de São Paulo investiu ano passado 27,1 bilhões. E nós vamos mandar uma proposta orçamentária também com um investimento de 2 dígitos acima de 20 bilhões. Isso graças à nossa capacidade de arrecadação, graças à pujança da economia paulista, mesmo com essa guerra fiscal maldita, porque essa guerra fiscal que está aí já não ajuda mais ninguém. Não é bom para ninguém mais. Eu estou vendo o Espada aqui, até aproveitar para te cumprimentar, Espada, que tem escrito muito sobre isso. A reforma tributária é urgente. E nós não temos que dar um passo maior que a perna. Essa história de fazer um IVA nacional e achar que também isso é uma salvação da lavoura, uma bala de prata, a gente tem que ter cuidado. Tem que começar por etapas. Primeiro, qual é o consenso entre todos nós? Com certeza, nessa sala, talvez 95% vai concordar com isso. Vão concordar com isso. É que o ICMS, origem e destino, não funciona. Isso produz uma miríade de ineficiências e enseja também, por meio das alíquotas interestaduais, uma montanha de crédito presumido, de crédito outorgado, de redução de base de cálculo, de redução de alíquota que os outros estados fazem e que nós passamos a ter que fazer também, porque tivemos que passar a usar dessas mesmas armas em meio à guerra fiscal, que não funciona. Então nós temos que acabar com essa coisa de origem e destino e migrar o ICMS de uma vez para o destino. Isso já vai produzir um ganho de eficiência brutal. Porque aí o que nós vamos fazer? Como o Estado de São Paulo agora, nessa gestão do Rodrigo Garcia, já estruturou
com a ajuda, inclusive, central dos auditores fiscais da Receita Estadual, um programa de devolução do crédito acumulado, nós devolvemos 3,5 vezes mais, depois dessas mudanças, do que vínhamos devolvendo, em média, nos meses anteriores. Como nós já temos esse sistema de devolução, ao migrar para o destino, nós vamos sair na frente dos outros estados. Ah, mas o que os outros estados vão ganhar? Primeiro, São Paulo abre mão de um pedaço de receita no curtíssimo prazo, porque nós vamos abrir mão da origem. Isso sempre foi um ponto que travou a reforma tributária, mas a gente abre mão disso. E os estados mais pobres vão ganhar por quê? Porque nós vamos ter, e aí que é importante, eu acho que a proposta precisa ser discutida, um fundo de compensação e de desenvolvimento, e a União vai precisar entrar nisso, por isso que a reforma não sai. Não é por outra razão. É porque você tem duas trincheiras. A trincheira federativa vai convencer o prefeito de São Paulo que ele não vai ter mais o ISS. Nós vamos ter um IVA nacional, aí vai ter uma agência centralizadora. E como é que ficam os fiscos estaduais? Quer dizer que eu vou depender de uma agência centralizadora que vai ter cotas, né, como se fosse uma empresa privada de capital aberto, e aí os municípios vão ter participação. Isso é um disparate. Isso não vai acontecer nunca. Por isso que nós temos que ter o ICMS, fortalecer o ICMS, que é um bom imposto, que juridicamente já foi testado. O Everardo Maciel sempre fala que imposto bom é imposto velho, o que é uma frase que precisa ser qualificada, obviamente, mas é um mote interessante para a gente discutir, porque isso mostra o seguinte: nas democracias consolidadas, as mudanças são incrementais. Então, o que já é muito claro que nós temos que fazer? Migrar para o destino. O que precisa para viabilizar isso? De um lado, no estados como São Paulo, nós temos que acelerar a devolução de crédito acumulado, que não faz sentido, aí você vai ter que viabilizar isso para valer. E nos estados mais pobres, a União vai ter que entrar com recursos para estabelecer um fundo de desenvolvimento que substitua o que hoje eles consideram ser uma política de incentivos ou uma política industrial que faz, por exemplo, uma montadora ir parar lá em Pernambuco e não aqui em São Paulo. Por quê? Não é porque a mão de obra lá é mais qualificada, porque eles têm infraestrutura melhor ou maior produtividade de trabalho, com todo respeito a Pernambuco. Essa não é a forma adequada de você desenvolver na marra os estados mais pobres. Ela vai para lá e não fica em São Paulo porque os 12% que eles deveriam pagar lá, eles ganham um crédito otorgado de 95%. Quer dizer, e ainda enfiam em cima da gente quando vende o carro para cá. Então, é não pagamento de imposto, é crédito que foi convalidado pela Lei Complementar 160 e pelo Convênio 190. Então, nós temos uma situação muito intrincada. E essa discussão do orçamento está intimamente relacionada e ligada à discussão da reforma tributária. Não dá para discutir só o lado da receita ou só o lado da despesa. A gente tem que discutir as duas coisas junto. Como recuperar a capacidade de investimento, e aí nós vamos precisar de reformas estruturais, vamos precisar de uma reforma do RH do Estado, vamos precisar avançar em questões como previdência, vamos precisar melhorar a política de gastos de custeio, para abrir espaço para o investimento produtivo. O investimento público tem um multiplicador elevadíssimo. Hoje o professor Roca também mostrava esses exercícios que ele fez. Um projeto de investimento, por exemplo, para sair uma concessão, precisa de projeto executivo, precisa de estudos, disso, daquilo. Isso custa aproximadamente 3% do valor do investimento. Então, se a cada e o retorno disso é 33 vezes, o multiplicador é de 33 vezes. O que quer dizer isso? Que se eu invisto, em média, né, varia de estado para estado, varia para a União e tal, mas se eu investir 1 bilhão, num horizonte de 10, 15 anos, eu vou produzir um incremento no PIB, no Produto Interno Bruto, de 33 bilhões. Então, é fantástico. Agora, tem que ter projetos de boa qualidade, nós temos que reestruturar o setor público em relação àquilo que eu vinha falando, né, que desde 1994 nós acabamos desmontando certas estruturas que eram muito caras à atividade do planejamento no Estado. Em São Paulo, nós temos uma vantagem. A gente tem o Conselho Gestor das PPPs, tem o Conselho de Concessões, que é o CDPED, tem a CPP, que é uma companhia de parcerias. Então, São Paulo, como ele tem essa sofisticação do ponto de vista da burocracia, das instituições e da estrutura do Estado, a gente está pronto para fazer ainda mais investimento do que já faz. Mas isso não é o padrão do resto do Brasil. Então, o grande desafio do ponto de vista do orçamento é como abrir espaço para investimento, e eu acho que aí nós temos que fazer um trabalho de formiguinha em cada rubrica
e reajustar cada uma dessas rubricas, repensar as indexações, é uma coisa difícil, porque ao mesmo tempo nós temos que ter uma política de valorização também do serviço público. Veja que você vai a Washington, por exemplo, parece Brasília, olhando, né? Só que as carreiras lá são muito valorizadas. Quer dizer, você tem servidores bem formados e bem pagos, né? Então, qualquer país civilizado tem uma burocracia bem formada e bem paga. Isso é uma premissa, né, para tudo isso que eu estou falando. Então, nós temos que combinar essas duas coisas para ter uma política orçamentária, fiscal e tributária civilizada. Lá na instituição fiscal independente, eu falo um pouco agora sobre transparência, que eu acho que também é muito importante nessa discussão sobre orçamento público. O senador Serra também, né, o Serra sempre esteve presente nesses momentos importantes em que a gente conseguiu avançar em termos de evolução institucional, né? Justiça seja feita, isso deve ser reconhecido, e é reconhecido, inclusive, por pessoas de outros partidos que não o partido dele, né? O que reforça esse ponto. Ele criou a Instituição Fiscal Independente no âmbito do Senado, junto com o presidente da época, Renan Calheiros. E eu fui indicado para ser o primeiro presidente, o primeiro diretor executivo dessa instituição. E hoje, passados aí quase 6 anos, de lá, né, eu saí para vir assumir a Secretaria da Fazenda, a IFE consegue hoje produzir informações que geram, no bom sentido da palavra, constrangimentos para as decisões de alocação de recursos e de execução do orçamento. Quando a IFE, por exemplo, produz um relatório e fala que esse recurso foi mal gasto, ou que esse recurso vai levar a um descontrole fiscal, ou isso e aquilo, o Executivo reage. A imprensa repercute e os parlamentares usam essas informações. Isso é um avanço muito importante do ponto de vista institucional. E tivemos outros, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei sofisticadíssima, ao contrário dessa PEC do teto, a emenda do teto de gastos, né, eu me refiro, que é a emenda 95 de 2016, que foi mal escrita. Ela tem erros, né? Ela é inconsistente, porque o projeto de lei orçamentária anual, no caso da União, não pode ser enviado com o teto rompido. Mas o artigo 109 do ADCT, da emenda 95 de 2016, ele diz que se o teto for rompido, acionam-se uma série de gatilhos, medidas automáticas de ajuste fiscal. Ora, mas se eu não posso enviar a lei orçamentária com o teto rompido, senão eu vou preso, então como é que eu posso ter esses gatilhos no 109 do ADCT? Isso foi uma grande barbeiragem que foi feita, em que pese o espírito do controle do gasto e do teto ser muito importante. A meu ver, nós temos que ter sim uma regra de gasto. Mas na época eu escrevi um artigo junto com o Zé Roberto Afonso, que é uma das maiores referências e foi um dos redatores da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está disponível aí para quem quiser. E nós alertamos, olha, é importante ter o teto, só que tem esses problemas. Na época não fomos ouvidos e isso foi aprovado rapidamente. Agora nós estamos aí numa discussão que certamente, ganhe quem ganhar e assuma no dia 1º de janeiro, vai enfrentar essa discussão da responsabilidade fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal já nos dá todas as respostas, porque ela regulamenta o que está na Constituição. A transparência, a responsabilidade fiscal, os limites para despesa, o limite para dívida, que nunca saiu do papel no caso da União. Nós, os estados, temos limite para dívida. A União não tem limite. A União pode fazer quanto endividamento ela quiser. Apesar de o artigo 48 da Constituição e o artigo 52 serem muito explícitos quanto à fixação de limites para a dívida mobiliária, para os títulos, né, e também para o estoque da dívida. Isso nunca foi feito. Já para os estados, sim. É uma resolução do Senado, assim como para os municípios também. Então, o desafio que nós temos pela frente nessa matéria orçamentária é gigantesco. Eu acho que o Estado de São Paulo tem muito a colaborar. Nessa matéria, por exemplo, de transparência, a EGESP, né, a antiga FASESP, depois da fusão das duas escolas, tem um programa fantástico, né? A Luciana Grillo até concedeu uma entrevista nessa semana, né, Luciana, sobre a educação fiscal, que eu acho fundamental. Esses temas que nós estamos discutindo aqui, os especialistas, ele tem que ser espalhado para a população. Nós estamos aqui na Alesp, que é a casa do povo paulista. Os nossos deputados, né, cumprimentar o nosso deputado também, eles têm que incorporar isso tem que fazer parte do imaginário social, essas coisas têm que estar na discussão no dia a dia. E como é que a gente faz isso? Tem que começar a levar essa discussão para as escolas. Então, eu fiquei fascinado, por exemplo, eu tenho um assessor que é fiscal também, editor fiscal, que é o Ângelo de Ângeles, né, que alguns conhecem. Ele também participou muito tempo desse programa de educação fiscal.
Os auditores vão às escolas, explicam, distribuem cartilhas, a EGESP produz uma série de materiais, inclusive com a ajuda, né, também dos auditores que redigem esses materiais. Então, esse é um caminho muito promissor. Uma coisa afeta a outra, acho que não tem uma saída só. Mas o resumo da ópera é que a gente precisa repensar as estruturas e as regras de elaboração e de planejamento orçamentário. O PPA, infelizmente, não funcionou, apesar de ter sido uma boa ideia, um planejamento plurianual para 4 anos, uma espécie de orçamento para 4 anos. E por que não funcionou? Porque ele não é binding, ele não gera restrição nenhuma. Eu posso mudar a hora que eu quiser para ajustar as leis orçamentárias aprovadas. E por que também não funcionou? Porque os deputados, naturalmente, isso acontece com os deputados estaduais, com os deputados federais, com os senadores, eles se mobilizam em torno do orçamento, propriamente dito, e da partilha dos recursos discricionários do orçamento, que são cada vez menores, né? Então, essa disputa não se dá no PPA, ela se dá na LOA. Nós temos que, então, criar um novo PPA, que é o que eu tenho dito. Foi a primeira coisa que eu falei para o Rodrigo Garcia quando ele me entrevistou para assumir a Secretaria da Fazenda, que nós temos que ter um modelo que já é relativamente consolidado lá fora, por exemplo, no Reino Unido, que é o modelo das spending reviews, as revisões periódicas do gasto público, Chicarone, combinados com um plano fiscal de médio prazo. E daí nós vamos ter uma coisa que é uma espécie de PPA 2.0, porque esse sim vai ser um plano que vai vincular o processo orçamentário. Nós vamos ter as avaliações de política, por exemplo, dos benefícios tributários, que é uma batalha grande que eu tenho travado, e a Secretaria, mais uma vez, reage de uma maneira muito boa, né? O DEPT, que é o Departamento de Estudos e de Economia dentro da CAT, né? A atual Subsecretaria da Receita Estadual, que está sendo reestruturado e fortalecido, tem pessoas simplesmente geniais. E o TCE está no nosso pé para que a gente faça a avaliação. E eu, como analista, agora tenho que fazer aquilo que eu preguei durante 15 anos, né? Tem que dar transparência, que tem que avaliar. Então, eu os provoquei no sentido da gente começar a pensar nisso. E ainda ontem eles me apresentavam um cronograma, já com uma primeira etapa sendo cumprida em dezembro, de avaliação dos benefícios tributários. Elegendo vários critérios, né? 4 eixos, como eles estão chamando. Então, isso é um exemplo de como a gente pode fazer a avaliação periódica da despesa, no caso, gasto tributário, que é uma renúncia fiscal, mas isso pode ser feito para tudo. O Tesouro Estadual também tem feito alguns avanços, com a ajuda da FIP, inclusive, que faz um bom trabalho técnico, né? Por exemplo, para avaliar como é que está o nosso gasto com educação. Será que o que nós estamos gastando está produzindo o resultado em termos de IDEB, de indicadores, de retorno para a população que a gente gostaria? Então, nós estamos compilando todos os dados orçamentários de gastos e vamos fazer isso para todas as áreas, com os resultados. No caso da educação, é o IDEB. E a gente tem por escola, o que é fantástico, é uma ferramenta importante para esse procedimento que eu estou propondo aqui, que é uma visão mais moderna do orçamento público e para onde a literatura de orçamento tem apontado. Então, obviamente que eu já falei demais, né? Mas agradeço a paciência de vocês, fico muito feliz de estar aqui, viu, Chicarone? E em seu nome cumprimento toda a mesa. E parabéns aos auditores fiscais, agradeço aí pelo apoio que vocês têm dado, que, de novo, eu digo, né, é fundamental para o trabalho que a Secretaria da Fazenda realiza no Estado de São Paulo. Muito obrigado.